Diz assim o texto das Escrituras: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Oremos. Pai, nós já expressamos a Ti louvores, expressamos para Ti, Senhor, dizendo ao Senhor que foi pela cruz que o Senhor nos chamou, que nós ficamos maravilhados com a Tua graça. Expressamos, Senhor, que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Expressamos que Tu és o poderoso Deus. Colocamos, Deus, a nossa fé em Ti, a nossa confiança. E Te pedimos, ó Deus, que isso seja verdade na nossa prática, na nossa vida. Que isso seja latência, Pai, em todo o nosso procedimento. E Te agradecemos, Pai. Cumpre o Teu querer, segundo a Tua palavra, fazendo morada em nós, transformando algo que precisa ser transformado em nós, alicerçando aquilo que precisa ser alicerçado. Por isso, Senhor, fala conosco, continue falando ao nosso coração. Nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. A carta de 1 Pedro é uma situação bem complexa, porque a realidade dessas pessoas que estavam nessas localidades, das quais o apóstolo Paulo menciona, logo no capítulo 1, no ponto da dispersão do ponto na Galácia, Capadócia, Ásia Bitínia, não era uma perseguição formada pelo governo, não era uma perseguição romana em que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo a partir de uma perseguição da própria população. A própria comunidade, as pessoas da cidade não estavam incomodados com a vida e o procedimento dos cristãos. E aí a gente poderia perguntar, mas peraí, eles estavam aborrecendo a sociedade? Eles estavam fazendo coisas erradas? Uma das coisas é que eles não eram da terra, eles eram peregrinos, eles eram eles eram da Judéia, do pessoal que veio de lá, mas eles não faziam parte daquela sociedade, não nasceram naquela localidade. Esse era um fator em que o povo já tinha um problema, mas muito mais ainda por causa da vida e por causa do Deus que aquelas pessoas cultuavam, que era o Senhor. Então isso trouxe um incômodo muito forte diante daquela sociedade, que começou a marginalizar as pessoas, os cristãos. E aqueles cristãos passaram a viver atemorizados, passaram a viver sofridos e também marginalizados por aquela sociedade. E essas pessoas, elas não gozavam de uma condição financeira tão boa, e eles eram perseguidos de diversas formas. E existia um clima mesmo hostil contra as pessoas, quanto às pessoas crentes, quanto à igreja, quanto aos servos do Senhor. Existia ali uma hostilidade muito forte e uma perseguição muito forte da própria sociedade para com os crentes. E diante disso, o apóstolo Pedro, ele vai escrever essa carta justamente para fortalecer e para dizer e para ensinar para a igreja como a igreja deve se portar diante das perseguições, diante do ódio, diante da raiva,
diante das pessoas que não querem bem a sua presença, diante de uma sociedade que é contrária à verdade cristã. Esse foi o propósito do apóstolo Pedro escreve. Ele escreve para dizer para a igreja como que ela deve se portar, mas ao mesmo tempo trabalhar características da sua identidade e consertar algumas coisas que estavam passando pela mente daquela igreja e daquelas pessoas, dos servos do Senhor Jesus, que estavam perdendo os valores do que de fato era servir a Jesus. Então, diante dessa marginalização e diante desses ataques, é que o apóstolo Pedro escreve essa carta. E aí a gente pode aprender, assim também, com esse texto, de que como nós podemos viver em uma sociedade hostil ao Evangelho. Como a gente pode viver diante de um século que é contrário às questões de Cristo e também diante da maldade. Porque essas pessoas, elas eram maldosas com os cristãos. E diante disso, como é que a gente deve viver? Hoje pela manhã eu falei sobre a oração do Pai Nosso, de que livrai-nos do mal, diante desses últimos acontecimentos e noticiários que estão bem próximos de nós. E nós falamos pela manhã que livrai-nos do mal tem a ver com essa proteção de Deus, que Ele nos livre do mal, mas também que Ele livre os nossos corações de qualquer ponte, de qualquer influência com a maldade. Agora à noite eu gostaria de falar sobre como a gente deve se portar diante de uma sociedade que é contrária, que é hostil ao Evangelho. Sendo hostil ao Evangelho, é hostil aos servos de Jesus. Nós vivemos esse tempo, nós vivemos esse século. A igreja sempre viveu isso. A igreja sempre passou por isso. A igreja, em todo momento da história, ela sempre teve um ataque contra o Cristo, contra o Senhor. E Jesus Cristo já tinha prometido isso para a gente, né? Ninguém foi pego de surpresa nessa viagem. Ele disse que nós seríamos odiados. E o primeiro a ser pego foi ele, foi Jesus Cristo. Foi logo primeiro, foi logo para a cruz. Então, ele não nos enganou. E quando a gente olha o apóstolo Pedro, ele faz um questionamento muito interessante. Ele começa esse texto, essa perícope aqui, dizendo: ora, quem há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? E aí a gente pensa, que questionamento é esse que ele está fazendo? Ele está dizendo: olha, se vocês plantarem o bem, vocês colherão o bem. Esse é o ideal, né, gente? Isso é verdade, é uma verdade. Ou seja, se você planta o bem, se você faz bondade, se você tem bondade na sua vida, o resultado disso, de uma forma ideal, é que você vai receber o bem. Até aí, tudo jóia. Esse é o ideal. Mas, o que a igreja estava vivendo, saía um pouquinho dessa verdade. Por quê? E aqui ele vai usar a expressão mais. Certo? Vocês estão me entendendo aí? Estão junto comigo? O apóstolo é como se ele dissesse assim: gente, se vocês procederem de forma correta, produzindo bem, lógico que vocês terão bem. Mas, o mas, né? É uma contradição. É uma conjunção adversativa. Mas, se isso não acontecer, porque pode acontecer, mesmo que você promova o bem, mesmo que você plante o bem, pode vir coisas ruins. E era justamente isso que a igreja estava vivendo. Ele diz: olha, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou seja, ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, ele vai trabalhar um paradigma forte aqui, e dando um significado
aplicado ao conceito de felicidade para nós, que para os cristãos eles tinham perdido, que para nós também perdeu. Ele vai trazer, ressignificando aqui as questões, ele vai dar um sentido do que é felicidade na qual nós buscamos. Ele levanta a questão, olha, se vocês procederem, certo, vai ser certo, mas, ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça e não por causa da justiça, existe uma diferença, né? Eles não estão sofrendo por causa a justiça não está perseguindo eles. E aqui, tudo o que o apóstolo Pedro vai falar, ele vai ter o modelo principal de Jesus, inclusive do sermão, do famoso sermão da montanha, dos perseguidos por causa da justiça. Aqui a fonte principal desse texto está em Jesus Cristo. E aí ele diz: ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são felizes. Mas como assim? Não faz nenhum sentido. Por que a gente é feliz se a gente está sendo perseguido pela sociedade? Como que a gente pode ser feliz se as pessoas estão inventando calúnias nossas? Como que a gente é feliz em que as pessoas passam por nós com um olhar de ódio, de raiva? Como ser feliz? E aí a gente aprende como que a gente deve se portar diante de uma sociedade injusta, vivendo com justiça e sendo perseguido por causa da justiça. A gente encontra a felicidade. A gente encontra a felicidade. A gente encontra a felicidade no coração. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, mesmo que o contexto seja de maldade, você tem que proceder com justiça e com bondade. Você tem que ser bom. Você tem que ser justo. E isso tem a ver com toda a nossa vida. Ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Entender que mesmo em um contexto de injustiças, de maldade, a gente precisa viver com bondade e com justiça. E uma outra coisa que ele diz diante de um momento e diante de uma sociedade hostil, ele diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Muito interessante. Ora, se eu entendo que diante das tribulações e das lutas e da perseguição, eu procedendo com justiça, mesmo nesse sofrimento, eu sou feliz porque eu aprendo de Deus, e Deus vai trabalhando em mim para que eu possa aprender dele. Eu não vou me amedrontar. Não tenham medo. Não fiquem alarmados. E a palavra medo aqui é trêmulos. Diante dos ataques, diante da maldade. Não tenham medo, não fiquem alarmados, como mostrando para as outras pessoas o temor com o homem, com as pessoas. Ele diz: olha, não tenha medo, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, em vez de ficar alarmado, aqui está o ponto central do nosso texto: santificai a Cristo. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando é que a gente vai perder? Quando é que o nosso coração não vai caminhar pelo caminho
do medo. Quando na nossa vida Jesus Cristo é santificado. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque esse verbo aqui não é um verbo passivo. Não é uma condição da santificação passiva. Mas aqui é uma santificação ativa. É eu me santificando. Santificai a Cristo. Santificar a Cristo como o Senhor. Ou seja, que Cristo seja o Senhor da minha vida e que toda a minha procedência e vida seja de conformidade com o seu querer. A fonte aqui é Jesus. O modelo aqui é Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, antes de ficar amedrontado, com medo dos homens, com medo das más notícias, diante dessa perseguição, dessas calúnias, vocês precisam olhar e santificar, ou seja, que toda a procedência de vida seja de conformidade com Ele. Ele sendo o Senhor de vocês, o Kyrios. Me submetendo não aos homens, mas submetendo à santidade de Deus e à sua vontade. E aí eu chamo a atenção de vocês, mais uma coisinha no texto que diz: em vosso coração. Em vosso coração. A centralidade do ser precisa ser afetado. Coração aqui é a centralidade do pensamento, do sentimento, o ponto central da existência nossa. O centro de todo o nosso ser. Ele precisa ser santificado e levado a Cristo, ou seja, de conformidade com toda a vontade de Jesus. O Kyrios. E agora, toda a minha vida, toda a minha procedência, todo o meu pensar, todo o meu sentir vai cativo a Cristo. É o centro do ser sendo afetado. A centralidade do ser sendo afetada. Diante da sociedade hostil, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, para que vocês vivam com justiça em um lugar de injustiça. E que isso resulte em felicidade. Que vocês não tenham medo disso. Mas antes do medo, ou dos alarmes, vocês santifiquem a Cristo. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Em vosso coração. A centralidade de vocês sendo afetada por essa majestosa santidade de Deus que atua em vocês. E esse Deus, esse Senhor Jesus, Ele é o dono e Senhor das suas vidas. E agora, o texto vai dizer: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em Cristo, que há em vós. O resultado é isso. Porque quando nós nos santificamos a Cristo como Senhor em nosso coração, o resultado disso é que a gente vai ser sempre preparado a responder a todo aquele que vos pedir razão da nossa esperança. Esse estando aqui é um tempo presente. É em todo o tempo. Toda a nossa vida. E aqui não é que as pessoas vão brigar, nos colocar, a brigar conosco, dizer, olha, diga a sua razão da esperança, você tem que provar. Não é uma defesa de fé, porque essa expressão aqui, estamos sempre preparados, é a palavra apologética, vem da raiz de apologética, a defesa da fé. Estamos sempre preparados para defender isso que vocês estão aí buscando. E esse buscar, essa defesa aqui não é de uma forma sistemática, teológica, como alguns fazem, que é importante também, né? É importante a defesa da fé de uma forma teológica, mas esse não é o ponto do texto.
O ponto do texto é com a vida, porque como a gente santificou a Cristo, como nós nos colocamos toda a centralidade do nosso coração em Cristo, o resultado disso é que você vai estar sempre preparado para responder. E esse responder aqui é porque está brilhando em você a esperança. Que o texto diz, preparado para responder o quê? A todo aquele que me pedir razão da esperança. Todo aquele que pedir sobre a questão da esperança. A Luciana foi a esperança, né? No nosso Natal. A esperança brilhou aqui, né? No Natal. Só esperança, também, né? Só que nós, o que o texto está querendo dizer para nós é que esse afetar da santidade, de nós nos santificarmos a Cristo e ao governo da sua vontade, ficou tão forte em nós que parece que a esperança está transbordando, que as pessoas vão chegar e pedir. O texto está dizendo assim, eles vão pedir. Eles vão pedir a razão da nossa, por que você tem essa esperança? Me fale sobre essa esperança. A coisa é tão forte que as pessoas vão pedir razão da nossa esperança. Não é que eles estão atacando, apesar que o contexto é que eles estão atacando, mas o texto agora vai trabalhar, vai mostrar que essa esperança é tão latente em nós. Não é que eles estão fazendo aqui no texto um processo de julgamento. Não é isso. É porque eles estão, os crentes no Senhor Jesus estão tão latentes da sua esperança que as pessoas querem pedir razão dela. Porque nada mais, nada menos, essas pessoas se santificaram em Cristo Jesus. E agora elas não se amedrontam, porque agora elas sabem de quem elas são, de Jesus Cristo. E ela naturalmente vai dar razão da sua esperança. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Essa esperança já está em nós. Essa esperança já está no cristão. Não é algo que vai vir, não, já está em nós. Como? O texto diz, como é que a gente faz isso? Fazendo, todavia, com o quê? Com mansidão, temor, com boa consciência. Ou seja, essa esperança está tão transbordante. E a esperança aqui é uma esperança escatológica mesmo. A esperança do começo daquele que começou a boa obra e vai completá-la. É a esperança do fim. É a esperança que aquele que começou a obra no seu coração, no meu coração, e até o fim ele vai levar. Esperança da glória. Esperança da vida de Cristo. É só isso que temos, né, irmãos? A gente só tem isso, né? Nós temos esperança. É isso que nós temos. Esperança da vida de Deus, de Jesus Cristo. E isso fica tão latente na vida do cristão quando ele santifica em Cristo como seu Senhor em todo o seu coração, que o resultado disso é essa esperança latente. E antes disso, fazendo, claro, como Jesus fez, com mansidão e temor. E aqui mansidão e temor não é sinal de fraqueza. Nunca confunda mansidão e temor com fraqueza. Mansidão é uma disposição do coração de reagir adequadamente e do temor do Senhor. Agora, também,
consciência. E boa consciência é você ter aquela plena certeza de que está fazendo a vontade de Deus e aquilo que você faz é correto, é certo, é justo, é verdadeiro. O que eu faço é verdadeiro. O que eu vivo é uma verdade. O que eu faço é de conformidade com Deus. Boa consciência, uma consciência sã, uma consciência de Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz que para a gente viver diante de uma sociedade hostil, a gente precisa continuar vivendo com justiça e bondade. Nós precisamos ter coragem e não nos amedrontar. Que nós nos santifiquemos em Cristo como Senhor em nosso coração. E o resultado disso é sempre uma preparação da resposta da nossa esperança. E fazendo tudo isso com mansidão e temor e com boa consciência. De modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Que Deus nos ajude na nossa sociedade, nessas últimas notícias também, a gente continuar praticando a justiça. E praticar a justiça é certificar mais e mais no Senhor, em Jesus Cristo. E que essa esperança, meus irmãos, precisa transbordar em nós, precisa transbordar em nós, ao ponto que as pessoas lá fora vejam tal ponto essa esperança transbordar, que elas vão pedir razão da nossa esperança. Porque vivemos um mundo em que as pessoas não têm esperança. As pessoas não têm em quem mais recorrer. Gente sedenta de algo para se viver. E nós temos a esperança. Nós temos a esperança. E nos nossos momentos de dilemas, de crise, de conflito, de medo, entender que o modelo para nós, todo o modelo para nós é Jesus Cristo. E em nossos conflitos e em nossas reações que precisam ser adequadas em conformidade com o Senhor, seja o modelo de Cristo. O apóstolo Pedro, ele não fez nada mais, nada menos do que apontar a Jesus. É tão claro, né? Que mais na frente nós lemos, no versículo 18, o que ele diz? Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, todo o exemplo que Pedro está falando para aquela igreja é baseado em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Você como igreja, como eu falei no começo, uma das coisas maravilhosas que eu aprendi sobre a igreja é que eu entendi que eu sou igreja. Coisa tão simples, né? Mas isso faz uma diferença enorme quando eu entendo que eu sou igreja. Nós estamos aqui nessas paredes, certo? Que se chama Igreja Presbiteriana, mas isso aqui não é Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é viva. A Igreja Presbiteriana de São Luís é atuante. Ela é como o cântico diz, peregrinando, né? Peregrinando sobre os montes. E nós, como igreja, precisamos dar a razão da esperança lá fora. Aquelas pessoas que precisam dessa esperança. Você é a igreja viva, você é a manifestação de Jesus aonde quer que você pise. E o texto que diz aqui de justiça está apontando para isso. O texto que fala sobre justiça aqui
Bem-aventurados sois quando vocês são perseguidos por causa da justiça. A ideia é porque vocês vivem o reino de Deus. E aonde vocês estão vivendo, vocês estão manifestando o reino de Deus. E o reino de Deus é feito por justiça de